Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos para o nosso 7º vídeo e o assunto a ser abordado são as leis de Deus que estão divididas em 10 partes. Então hoje nós vamos começar com a primeira parte, que é a lei de adoração. Sobre a lei. A lei de adoração é praticada, observada, quando elevamos o nosso pensamento a Deus. E o procedimento da oração, da prece, torna possível nossa aproximação com Deus. Muito importante afirmar que a verdadeira adoração a Deus é a adoração que parte do coração, com sentimento, com fervor, ou seja, com fé. A adoração é um sentimento inato no homem. O homem tem plena consciência de sua vulnerabilidade, de sua fraqueza, e por isso ele procura se proteger, se curva diante de alguém ou de algo que possa protegê-lo. Deus prefere aqueles que o adoram do fundo do coração, com sinceridade, com fervor, com fé, fazendo o máximo de bem que puder e evitando o mal. Deus chama para ele todos aqueles que seguem suas leis, as leis divinas ou leis naturais. O homem que pratica a adoração de forma automática, só para mostrar para os outros que é religioso e contradiz com sua conduta no dia a dia, dá um péssimo exemplo. Na verdade, age como um hipócrita. O mais importante é adorar a Deus com respeito e amor no coração. Na questão número 654 do Livro dos Espíritos, temos: aquele que faz profissão de adorar o Cristo e é orgulhoso, invejoso, ciumento, que é duro e implacável com as outras pessoas, ou muito ambicioso dos bens desse mundo, eu vos digo que a religião está sobre os lábios e não no coração. Deus, que vê tudo, dirá: este que conheceu a verdade é 100 vezes mais culpável do mal que fez do que o ignorante, selvagem do deserto, e assim será tratado no dia da justiça. Agora vamos falar sobre a vida contemplativa, que é uma forma que as pessoas encontraram em algum momento de adorar a Deus. Praticar uma vida contemplativa, uma religiosidade de apenas contemplação, é uma prática no qual o homem não faz o mal, porém também não faz o bem. Esse comportamento não é suficiente para agradar a Deus, pois é preciso trabalhar no bem, trabalhar na obra do Pai, na obra de Deus. Deus entregou deveres aos homens para que fossem cumpridos aqui na terra. Aquele religioso que só pratica a meditação e a contemplação não agrada a Deus, pois precisamos ser úteis à humanidade por meio do trabalho e do relacionamento com os demais seres humanos. Sobre a prece. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é se colocar em comunicação com ele. Um exemplo bom que podemos utilizar aqui é o rádio. Nós temos uma emissora de rádio que emite ondas que vêm pelo ar e chega no nosso receptor, no nosso radinho de pilha, por exemplo. Ora, dependendo da sintonia que temos, nós podemos acessar uma rádio ou outra. Esse mecanismo de sintonia é o mecanismo que nós vamos usar, que nós usamos para nos comunicar com Deus. Nós elevamos o nosso pensamento, nós oramos, fazemos uma prece e assim nós nos sintonizamos com Deus. Dessa forma, nós estamos adorando a Deus e praticando uma das leis de Deus. A adoração pela vida contemplativa não é útil, pois esse comportamento não representa fazer o mal e também não representa fazer o bem. Como sabemos, não fazer o bem já é um mal em si. A prece é sempre agradável a Deus, quando é ditada pelo coração, porque a intenção é tudo para Ele. Prece eficaz é prece com fé. Pela prece, podemos louvar, pedir e agradecer. Louvar é exaltar a Deus, enaltecer,
reconhecer a sua grandeza. Pedir é necessário e é bom pedir, desde que seja com responsabilidade e inteligência. E agradecer de coração, com reconhecimento do amor que Deus tem por nós. A prece não perdoa as nossas faltas, nossos pecados. Aquele que pede a Deus o perdão de suas faltas, dos seus pecados, só obtém essa bênção mudando a sua conduta, o seu comportamento, cumprindo as leis de Deus ou as leis naturais, como Jesus nos ensinou, a cada um segundo as suas obras. Na questão número 662 do Livro dos Espíritos, nós temos em nós mesmos, pelo pensamento e pela vontade, um poder de ação que se estende além dos limites da nossa esfera corporal. A prece é um ato dessa vontade. Essa prece, ela tem que ser ardente e sincera. Assim sendo, pode obter a ajuda de bons espíritos, a fim de nos sugerir bons pensamentos e dar-nos a força do corpo e da alma de que necessitamos, lembrando que a prece do coração é tudo, a prece dos lábios não é nada. Agora, um pouquinho sobre o politeísmo, que também foi uma forma de adoração. O politeísmo é uma das crenças mais antigas e mais divulgadas da humanidade, embora seja uma crença absolutamente falsa. O pensamento atual da humanidade sobre a existência de um Deus único, personificado como Senhor da natureza, é o resultado do desenvolvimento da evolução do homem da Terra, através de milhares de anos. Agora, sobre os sacrifícios. O homem fez, há muitos e muitos tempos atrás, sacrifícios para adorar a Deus. Os sacrifícios de animais e de humanos remontam à mais alta antiguidade. Os homens não compreendiam Deus como sendo a fonte de amor e de bondade. Entre os povos primitivos, a matéria vencia sempre o espírito. Os homens se abandonavam aos instintos de brutalidade, sendo implacavelmente cruéis. Os sacrifícios humanos não se originaram de um sentimento de crueldade, mas sim de uma ideia falsa, muito equivocada, de ser agradável a Deus. Deus jamais exigiu sacrifícios de animais ou de homens, pois não poderia ser honrado pela destruição inútil de sua própria criatura. Deus abençoa sempre aqueles que fazem o bem. Aliviar os pobres e aflitos é o melhor meio de honrá-lo. Deus aprova também as cerimônias que organizamos e fazemos para louvar, pedir, agradecer, através dos cultos, através das reuniões públicas, né? Porém, há muito dinheiro envolvido nisso, que poderia ser empregado muito mais utilmente. E, na verdade, não é. Deus ama a simplicidade em todas as coisas. O homem que se liga às coisas exteriores e não ao coração é um espírito de muito pouca visão. Deus se interessa a mais pelo conteúdo do que pela forma. Assim, nós encerramos o 7º vídeo falando sobre a primeira parte das leis de Deus, que é a lei de adoração. Na próxima semana, nós vamos falar sobre a segunda parte, que é a lei do trabalho. Venha participar para que possamos divulgar, conhecer e divulgar a doutrina espírita. Muito obrigado pela sua presença aqui. Se você gostou, dê um like, compartilhe nas suas redes sociais. Até lá!